Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo dentro da nossa casa. Daqui a pouco daremos início e para dar início à nossa tarefa da noite, faremos uma prece dizendo assim: Obrigado, Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de aqui estarmos para falarmos mais um pouco dos Teus ensinamentos, dos ensinamentos trazidos para nós de nosso amigo e amado Mestre Jesus. Que possa transcorrer tudo bem, que possamos, Senhor, ser envolvidos, amparados, auxiliados pelos amigos trabalhadores do bem. Obrigado a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, o nosso tema da noite será: Você não está sozinho, peça ajuda. E para nos auxiliar no estudo da noite, nós vamos utilizar duas obras espíritas, que será o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos codificados pelo nosso irmão Allan Kardec. Então, meus irmãos, em determinados momentos da nossa caminhada, nós achamos que estamos sós, que o mundo é injusto. Eu não nasci, e quer dizer, eu não pedi para nascer. Meus pais não me compreendem. Estou só na minha caminhada. Não tenho amigos. Por que eu sofro tanto? Por que a minha cruz é tão pesada? E eu fico a devagar com tudo isso e muitas das vezes sofrendo, achando que Deus é injusto e que eu não deveria, muitas das vezes, ter nascido. E eu procuro, às vezes, alguém para me ajudar e acho que estou só, porque ninguém, às vezes, não quer ouvir as minhas lamúrias, não quer ouvir o meu pesar, não tem paciência para comigo. Aí eu me ponho a blasfemar contra Deus, a reclamar e achando que Ele me abandonou, que eu não deveria estar aqui. Mas será que Deus, nosso Pai, um Pai tão bondoso, tão amoroso, nos deixaria só? Nos daria uma existência que eu não pudesse suportar? Nos desse um fardo maior do que eu poderia carregar? Será, meus irmãos? Será que eu estou só? E no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é esta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós só vamos trabalhar esse trecho. A resposta é bem maior. Depois, quem quiser, pode consultar o Livro dos Espíritos. Mas, como podemos ver, Deus nos impõe a encarnação para que nós possamos progredir, isto é, a cada nova existência nossa, nós caminhamos um pouco. Nesta atual, nós podemos estar trabalhando a vaidade, o orgulho, isso é, lutando para eliminá-la de dentro de nós. E na próxima existência, nós podemos vir com esses vícios ainda que carregamos durante muitos anos, durante muitos séculos, em nossa alma, e aos poucos a gente vai vencendo todos esses vícios. Então a nossa existência não é em vão. A nossa existência, cada uma delas, tem um objetivo. Deus não nos dá um fardo maior que podemos carregar. Esse objetivo é para que a gente se torne feliz. E como nós vamos nos tornar felizes? Vencendo
as imperfeições que carregamos, que todos nós nos conhecemos, sabemos quais são. E elas estão aqui dentro de nós. Nós sabemos ainda, muitos de nós, que ainda somos egoístas, somos vaidosos e tantos outros vícios que só vamos vencer lutando a cada dia e a cada instante. E uma existência só, uma encarnação só, nós não conseguimos vencer todos os vícios que carregamos. É aos poucos. Por isso, nós nascemos, morremos, renascemos, morremos, para em cada existência, para cada reencarnação nossa, nós vencermos os vícios, os defeitos que ainda carregamos. E para isso, em cada existência, recebemos de Deus o suporte necessário para ir vencer as nossas más inclinações. E esse suporte começa dentro do nosso lar, com os nossos melhores amigos. E na questão 207 de O Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? A resposta: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Imagine nós nascermos em um lar onde todos pensam da mesma forma. Um exemplo, eu enxergo uma roupa azul, aí todos concordam comigo, é azul. Imagine como seria chato. Por isso, nós nascemos num lar, é para a troca de experiência, pois cada um de nós tem um tempo de existência. Deus nos criou em tempos diferentes e cada um de nós carrega uma experiência. Então, no lar há essa troca, aonde muitas das vezes o pai sabe mais um pouquinho, já teve um pouco mais de existência, um pouco mais de sabedoria, e ele transmite para nós. Às vezes é o filho. Por isso a necessidade de nós termos um lar, de termos um pai, de termos uma mãe, para ter esta troca, na qual cada um enriquece a existência do outro, auxiliando-o na sua caminhada, na sua transformação, na sua vitória para o bem. Por isso a necessidade de não sermos iguais, para que cada um complete naquilo, com o seu exemplo no bem, para que cada um complete, para que aquele possa assimilar aquilo que está recebendo e trazer para ele o que há de melhor. Na questão 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois de um nascimento destes. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então nós vemos que a influência é muito grande. Se nós observarmos uma criança desde o seu nascimento, nós olhamos para ela como aquela carinha de anjo, aquele embrulho perfeito que Deus faz, aquela carinha linda que nós, como pais, logo nos apaixonamos. Mas, conforme aquela criança vai começando a sua existência, ela vai mostrando o que é. Infelizmente, muitos pais não observam esses detalhes e acabam, muitas das vezes, aumentando o que aquele espírito já traz, o orgulho, a vaidade, desde o momento que eles as estimulem. Mas se nós observarmos, nossos filhos mostram quando eles não querem
dividir um brinquedo, quando eles não querem obedecer, quando eles não querem ouvir, quando eles fazem malcriação. E isso é o que o pai tem que fazer, o que a mãe tem que fazer, é cortar essas arestas, é ensinar os seus filhos o caminho do bem. É esta influência que os pais devem exercer sobre os seus filhos, para que eles não venham mais tarde a sofrer. Então, os pais, são os nossos primeiros amigos, pois eles nos auxiliam a sermos melhores. É com eles que nós temos que voltar sempre ao nosso lar, quando nós estamos no começo, tristes, acabrunhados, sem sabermos para onde caminhar. Lembremos do nosso lar, da nossa mãe, do nosso pai, que são os nossos verdadeiros amigos, que nos querem bem, que assumiram perante Deus a responsabilidade de nos educar. Assumiram perante Deus a responsabilidade de nos amar. Então nós não estamos sozinhos, meus irmãos. As primeiras pessoas que nós devemos procurar nesses momentos em qual achamos que estamos sofrendo em demasiado, que achamos-nos sozinhos, são os nossos pais. São eles que nos ouvem, são eles que nos dão colo, são eles que acariciam nossa cabeça, são eles que nos educaram desde o berço. São os nossos principais amigos, são eles que nós podemos contar a qualquer momento. Na questão 258, diz assim: quando na erraticidade é aquele período na qual nós estamos no plano espiritual, isto é, após a nossa morte ou desencarnação, esperando um momento por Deus, pela bondade de Deus, que Ele nos permita retornar ao campo físico, isto é, ao nosso planeta Terra, para continuar a nossa caminhada. Isto é a erraticidade. Então, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrestre, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então podemos reclamar, meus irmãos? Nós escolhemos. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós podemos analisar como foi a nossa existência anterior. E ali nós vamos analisando no que nós acertamos e no que nós erramos, no que nos equivocamos. Aí pedimos a Deus a oportunidade de aqui retornarmos para continuar a nossa caminhada e ir corrigindo esses erros que cometemos. Então, quando nós pensarmos assim, eu não queria ter nascido, eu não pedi essa vida, eu não pedi essa família, lembremos-nos que eu pedi. Eu implorei a Deus para retornar, porque eu sabia que eu só seria feliz vencendo os meus vícios, vencendo as minhas fraquezas. E aí Deus, na sua bondade infinita, nos dá a oportunidade. E essa oportunidade começa bem antes do nosso nascimento, quando os nossos pais assumem perante Deus que irão nos receber como os pais. Eles nascem primeiro, crescem, conhecem-se, casam, formam família para nos receber. E aqui nos dá a orientação necessária para que nós não venhamos a cair novamente. Então está tudo dentro das leis divinas, está tudo encadeado. E nós ainda reclamamos. Reclamamos que não temos um lar perfeito, que não temos pais cultos muitas das vezes, que não temos pais que não podem nos dar
luxo, uma vida confortável, mas olhamos para o lado. Quantos sofrem? Quantos têm menos do que nós? Quantos muitas das vezes não têm nenhuma cama para encostar os seus corpos e descansar e repousar, um teto para os cobrir, tirar do sereno? E eu tenho, eu sou rico nisso. E aí, podemos reclamar de Deus, blasfemar de Deus, que não temos isso tudo? Nós temos. Vamos pensar mais um pouco antes de fazer esse tipo de reclamação, pois Deus nos deu um lar. Pode não ser perfeito, mas nos deu esses grandes amigos que são nossos pais, e eu os escolhi para me guiar, para me auxiliar, para me dar a oportunidade de me vencer, de ser menos orgulhoso, menos vaidoso e tantos outros vícios que eu ainda tenho, porque é só olhar para dentro de mim que eu me reconheço, eu sei o que eu sou ainda. Mas não é dizer assim, eu ainda sou assim, não, eu tenho que falar, eu estou assim, eu vou me melhorar. Na questão 489, diz assim: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há o amigo espiritual, o que chamais o bom espírito, o bom gênio. Mais uma vez, a prova de que não estamos sós, meus irmãos. Ao nosso lado tem o nosso amigo espiritual, que se liga a nós para nos auxiliar, se liga em nós para nos proteger. Sabe aquela vozinha que nós ouvimos em nossa mente, que diz assim: não vá por ali, o caminho é esse, nesse você não vai tropeçar, neste você não vai cair. E eu não escuto? Aquele é meu amigo espiritual que está aqui falando comigo, me protegendo na minha caminhada. E eu me faço de surdo e não o ouço. Não estou só. Não podemos reclamar disso. Nós não estamos sós. Na 490 diz assim: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião. O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Isto é, esse espírito, geralmente nosso anjo da guarda que está ao nosso lado, ele é um patamar acima da nossa evolução. Ele é um espírito superior a nós, designados por Deus para nos auxiliar. É esse irmão que já tem uma caminhada um pouquinho melhor que a nossa, que está aqui ao nosso lado, nos dando conselho, nos dizendo o que é certo, o que é errado, nos mostrando o caminho do bem. É ele que tem a responsabilidade assumida perante Deus de nos auxiliar no plano espiritual. Na 491 diz assim: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas suas provas da vida. Estou caminhando, não tive um bom dia. Escuta aquela voz, não se entregue, levante-se, siga em frente. Você pode vencer-se, você pode se tornar melhor. Ao nosso amigo que está ali do nosso lado, levantando a nossa moral, a nossa estima. É ele que está do nosso lado, nos dando o apoio necessário
para continuar a nossa caminhada. É Ele que está nos fortalecendo para o nosso dia a dia. É Ele que nos está dando para a gente o apoio necessário para continuar a nossa caminhada. E aí? Continuo a me achar sozinho na minha caminhada? Vamos pensar. Na 492 diz assim: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. Então, quando nós escolhemos lá o nosso retorno, esse irmão já estava do nosso lado, acompanhou o nosso nascimento, a nossa infância, a adolescência, a velhice e o retorno à pátria espiritual, isto é, quando morremos ou desencarnamos. Ele nos acompanha e muitas das vezes nos recebe quando voltamos ao plano espiritual. Está ali ao nosso lado, é aquele amigo fiel que nós podemos contar a todos os momentos, desde o nosso nascimento até o nosso regresso. Na questão 13 de O Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos da divindade, nós só pegamos um trecho, ele é bem grande, mas diz assim: Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria divina, providencial de Deus, se revela assim nas pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da bondade de Deus. Tenho por que reclamar da bondade de Deus, da sabedoria de Deus? Posso reclamar da bondade de Deus quando sou eu que escolho sofrer? Como eu escolho sofrer? Pela minha caminhada. Às vezes o caminho da direita é o mais difícil, mas é aquele que vai trazer a felicidade, mas eu escolho o da esquerda. Foi Deus que escolheu por mim? Não, fui eu. Mas Deus Pai é um Pai soberanamente justo e bom que nos dá a oportunidade de consertar a trajetória. Se eu estou sofrendo hoje por uma imprevidência minha, eu posso retornar, eu posso refazer o caminho, eu posso consertar ainda o que eu fiz, muitas das vezes, nessa existência ainda, e ser feliz. Então, como nós podemos ver, não podemos reclamar de Deus, pois se o sofrimento que colhemos agora, na maioria dos casos, é dessa existência ou de outras, na qual eu fiz mau uso do meu livre-arbítrio, eu fiz mau uso das minhas escolhas. Mas Deus não nos abandona e está sempre ao nosso lado, nos dando o apoio necessário através dos nossos primeiros amigos, nossos pais, dos amigos espirituais e dos amigos encarnados que temos ao nosso lado. Muitas das vezes estamos precisando de um ombro amigo a quem recorremos, àquele amigo que já caminha há muito tempo comigo, aquele que me escuta, aquele que me dá uma palavra de consolo, aquele que me presta seu ombro, aquele que tem paciência comigo. Às vezes também nós temos amigos relâmpagos. Mas o que seria isso? É aquele amigo que nos escuta uma única vez, nos dá um bom conselho. Daquele bom conselho eu aproveito e depois nunca mais vejo esse amigo. Mas ele passou pela minha vida. Ele foi imbuído por Deus naquele momento a me auxiliar, a me ouvir
a me ajudar. Então, em nenhum momento eu posso dizer a Deus que eu estou só. É só nós buscarmos que nós temos amigos, seja na família, seja fora da família. Mas eu digo assim, eu não tenho amigos fora da família. Eu não tenho amigos, pai, mãe, irmãos, mas aquele tio que te ouve com paciência, aquele tio que mora longe, aquele primo, aquela tia, também são nossos amigos, que nos ouvem com paciência e nos auxiliam. Às vezes a nossa reclamação é uma besteira tão grande, mas a paciência deles é enorme. Às vezes nós reclamamos por uma coisinha mínima, mas eles estão ali. São os nossos amigos verdadeiros e estão ali para nos emprestar o ombro. E depois disso, nós saímos mais leves, mais felizes, mais tranquilos, prontos para continuar a nossa jornada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, a fé e a caridade, diz assim. No item 13, disse-vos há muito tempo, meus caros filhos, sem a fé não basta para manter os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Poderá ter dito que a caridade sem a fé não basta. Esta caridade austera, que só com a abnegação e a prática constante de sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela pode se carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então vamos deixar de nos fechar em nosso egoísmo. Só eu sofro. Isso é egoísmo, meus irmãos. Só eu padeço. Só eu sou infeliz. E às vezes o que nos acabrunha, o que nos deixa triste é uma coisa tão pequena. Olhamos para o lado. Olha quantas pessoas têm uma vida mais apertada que a nossa. Olha quantos têm um sofrimento muito maior. E eles caminham, muitas das vezes, sorrindo, com leveza, com força, com coragem. Então que a gente possa olhar para esses irmãos, abrir o nosso coração e a nossa mente e ver que são nossos irmãos de caminhada, que têm uma vida mais apertada que a nossa e que nós possamos fazer a caridade de uma prece, de um bom pensamento, de um auxílio material que seja. Fazendo isso, nós vamos ver que a nossa cruz não é tão pesada, que o nosso sofrimento é mínimo. Vamos fazer o bem, porque a fé em Deus para vencer as dificuldades e mais a caridade nos auxilia e muito. É outro amigo que Deus nos dá para nos auxiliar. No capítulo 19, a fé transporta a montanha, no item 2, diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente, no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, a resistência, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia
e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, quando temos fé em Deus, nós conseguimos nos vencer a todo instante. E essas montanhas, tendo fé, nós vencemos essas montanhas do egoísmo que ainda está dentro de nós, da incerteza, da vaidade. Não adianta eu dizer, eu ainda sou egoísta. Não, eu tenho que dizer, eu estou egoísta. No sentido de que eu ainda estou, mas vou passar por isso, eu vou vencer. Então, quando nós temos fé em nós mesmos, nós sabemos que podemos vencer. Nós sabemos que temos dentro de nós a força necessária para caminhar e nos tornar melhores. Sabemos que Deus nos criou para sermos felizes. Então, a fé nos dá esta força. Então, não pensemos em nenhum instante que estamos sós. Nós temos a fé, nós temos Deus, nós temos a família, nós temos os amigos, nós temos à volta de nós um monte de gente que nos ama, que está ali para nos auxiliar. Em primeiro lugar, Deus nosso Pai. Depois, os nossos amigos do plano espiritual, nossos pais e nossos amigos que estão à volta. Não estamos sós. Não desanimemos. Muitas das vezes achamos que a nossa luta é pesada, mas não é. Se tivermos fé e coragem para passar por isso. E nesses momentos em que acharmos que estamos fracos, lembremos da prece. Não daquela prece na qual nós falamos assim, Pai nosso que estás no céu. Não, meus irmãos. É uma prece maravilhosa, se dita do coração, se dita com fé, com coragem, com fervor e acreditando em cada uma das palavras. A fé verdadeira é aquela que nós trazemos de dentro do nosso coração, quando acreditamos nas palavras, quando apenas podemos dizer assim, meu Pai, me dê força para vencer-me, para lutar-me, para me tornar feliz. Essa é uma prece feita do coração. Não precisamos decorar nenhuma palavra. Se o Pai Nosso for feito com coração, com amor, acreditando em cada uma das palavras, Deus ouve. Mas se nós não soubermos o Pai Nosso, basta dizer, meu Pai, preciso de ajuda, me auxilie, me dê força, e Ele escutará. Porque Ele ouve a cada um de nós, quando nós temos fé nesse Pai bondoso e amoroso. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, essa é a questão que tem a menor resposta, mas a mais completa. É assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A mais curta, Jesus. Então, nosso Pai, para mostrar que nós não estamos só, nos deu Jesus. Se nós seguirmos o ensinamento de nosso Mestre, quando Ele perdoou aqueles que o crucificaram, pedindo a Deus, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava nos ensinando o perdão. Quando Jesus andou com seus discípulos a praticar a caridade, a ensinar aos seus discípulos o amor, Ele estava nos ensinando. Esse é o maior exemplo que nós podemos ter. Esse é o maior amigo que nós podemos ter. Então, que nós possamos ter fé em Deus e seguir os exemplos de Jesus e nos lembrar da prece
Que esses momentos de dúvida, na qual nós achamos que estamos só, na hora que nós achamos que estamos abandonados, a gente vai ver que não estamos. Que a nossa existência é maravilhosa, que a oportunidade que Deus nos deu é maravilhosa, que nós não estamos sós nunca. Que nós possamos, meus irmãos, agradecer a Deus a cada instante pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Que Jesus possa estar conosco sempre. Fiquem com Deus. Vamos agora à nossa prece, agradecendo a Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar, realizando mais um estudo dentro de nossa casa. Obrigado, Senhor, e que possamos todos nós aproveitarmos os ensinamentos dos nossos livros que aqui foram trabalhados e trazermos para dentro de nós todo esse rico ensinamento para a nossa caminhada nos momentos que acharmos que estamos abandonados. Obrigado por tudo, meu Pai, que assim seja, graças a Ti. Descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição, vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz, e assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus.